tira aqui um pouquinho. Só da igreja com a paz. Amém. Eu falei que o pastor Wagner escreveu um salmo aqui a princípio, que só, o salmo fala por si só, né? Realmente ele é um salmo muito... Eu falei sobre esse salmo recentemente, sempre estamos falando a respeito desse salmo primeiro, e ele é, conforme nós já dissemos para os irmãos, ele é a síntese da vida de sucesso, como a síntese da vida de infortúnios, de felicidade e de infelicidade. É do A a Z. Por que ele é do A a Z, hein, Luciano? Lembra? Por que esse salmo ele é do A ao Z? Na língua portuguesa e no hebraico é do Aleph ao Tav. A primeira palavra começa com Aleph e a última palavra começa com Tav. Ashrei e Toved. Então o salmo primeiro é um salmo que quase sempre nós, ao refletirmos nele, vemos aqui a síntese do que se pode fazer para ser feliz. A felicidade do salmo, ela não consiste apenas no ter, mas é uma felicidade centrada no ser. Por isso que os verbos usados aqui neste salmo, inclusive no versículo 1, quase todas as versões em português e em inglês também perdem a perspectiva do que o tempo verbal aqui representa para nós. São todos os 3 verbos usados no tempo verbal, no catálogo e no perfeito, né? Então, esses verbos, eles fazem uma diferença enorme na hora que a gente analisa o salmo, porque eles apresentam algo como que já feito. A felicidade, né? Ashrei, raiz, a felicidade do homem, Asher lo halach batzat reshaim, as felicidades do homem são que ele não andou, esse halach, aquilo perfeito, indica algo que é passado. Ou seja, então, a felicidade é algo que resulta de alguma coisa já feita. A versão Stone Edition do Tanar, do Antigo Testamento Hebraico, ele traz exatamente essas nuances verbais que são muito importantes para nós. Então, o que consiste a felicidade do ponto de vista bíblico? O que consiste a felicidade do ponto de vista sálmico? Porque os salmos aqui, esse salmo primeiro é chamado o portão de entrada dos salmos. Ele introduz praticamente todos os temas que vão ser abordados durante todo o saltério. E o saltério tem, conforme nós já falamos para os irmãos, uma estrutura de Pentateuco, de 5 livros. Temos 5 livros no livro dos Salmos. Esses 150 salmos são divididos em 5 livros, para imitar, de certa forma, a estrutura da Torá, que são os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, né? A lei, os profetas e os escritos. Ele está no bloco dos escritos, começando o bloco dos escritos, e tem a mesma estrutura do primeiro bloco, que é a Torá, os 5 livros de Moisés. Quais são eles mesmo? Gênesis, Bereshit, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São os 5 primeiros livros. Então, esse salmo vai ter, o coração dele está exatamente, né, nos temas que ele abre para nós ao longo de todo o saltério. Então ele vai falar a respeito do justo, vai falar a respeito dos pecadores, vai falar a respeito dos ímpios, vai falar a respeito de caminho. Essa metáfora é muito utilizada, por isso que esse salmo está colocado aqui no início do saltério. Então, quando ele diz que bem-aventurados ou felizes são aqueles que não andaram, aquele que não andou, sendo mais preciso, no caminho dos ímpios, né? Uvederer Hataim Lo Amad, não se deteve no caminho dos pecadores. Uvmoshav Leitzim Lo Yashav, né? Ele é um salmo que mostra assim, esse aspecto, que ele não se assentou no caminho, na roda, né, dos escarnecedores. Obviamente que essa felicidade, então, ela é resultativa. Aquele que não fez essas coisas,
Por isso que essa ênfase, não fez isso, não fez aquilo outro, não andou, não parou e não se assentou. Você observa a gradação, primeiro fala a dinâmica, andar, depois parar, e por fim aquela prostração de quem está sentado, já é entregue no caminho, totalmente ali na roda, né, já na roda dos escarnecedores. Inclusive até as palavras são usadas aqui. Então começa com os ímpios, depois vem os pecadores e por fim vem os zombadores, vem os debochados. Então a gente percebe que há uma gradação, tanto dos verbos que indicam andar, parar e assentar, como também os ímpios. Depois vem os ímpios do ponto de vista geral, aqueles são os perversos, mas os pecadores já mostram assim, a atividade daqueles que se entregam a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Eu me lembro que uma vez eu preguei com um rapaz lá em Nova Iguaçu, muito, mas muito inteligente, e infelizmente ele não tinha a fé, né, com ele. E aí ele me usou uma expressão que eu achei até interessante, né, que está muito conectada com isso aqui. Ele disse: não, pastor, não adianta não, eu sou um pecador de carteira assinada. Ou seja, já está prostrado no caminho do pecado, na vereda do pecado. Ele disse que não tem como sair dela. Ele realmente não tinha como sair, mas Jesus podia tirá-lo. E então esse salmo começa assim, exatamente. Ele abre para nós, né, que a felicidade ela é algo resultativo e tem a ver com a nossa relação com Deus. E isso vai nos remeter, a primeira palavra que é utilizada aqui, no versículo 2, né? Nós vamos ver aqui que a palavra núcleo aqui no versículo 2, que se repete são dois versos aqui, nós temos dois, no caso aqui são dois versos, né? Isso aqui é uma forma de poema, né? De poesia. Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E aqui que em Betorat Adonai Heft Sol. Então ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O vetorador, e na sua lei, Yegei Yomam Valaila, ele medita dia e de noite. Depois do aspecto resultativo, aquilo que não se deve fazer, vem o aspecto positivo, o que deve ser feito. Então, primeiro, rejeitar tudo aquilo que está envolvido com os pecadores, que está envolvido com os ímpios, que está envolvido com os últimos, debochados, né? Que existem aqueles que são perversos, existem aqueles que são os pecadores, que aqueles são na prática contínua do pecado, e o outro aqui, os debochados, são aqueles que não somente são pecadores, mas incentivam outros a fazer o que é contrário à vontade de Deus. O contraste dessas duas pessoas é exatamente a outra que surge aqui antes. Então, primeiro ele diz, aquele, quem é esse? Fica um sujeito que todos aqueles que tiverem essas características, esses são os felizes. Mais à frente, então, nesse versículo 2, ele vai dizer que ele não faz isso, mas faz aquilo. Primeiro, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na Torá do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. Ou seja, ele está continuamente envolvido com a lei do Senhor. Bem, qual é a síntese? Nós que agora somos leitores do Salmo, mas estamos na época do Novo Testamento, qual a síntese da Torá? Quais são os dois grandes mandamentos que resumem tudo, a lei e os profetas? Primeiro, grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Como é que o apóstolo João ensina que nós amamos a Deus? Como é que a gente vai demonstrar? Porque eu chegar e dizer, eu amo a Deus, quem é que pode dizer que não? Mas como é que o apóstolo João nos ensina que nós demonstramos que amamos a Deus? Quando nós praticamos o bem ao próximo. Quem é o meu próximo? Né? Quando o sujeito ficou na sinuca de bico, que Jesus colocou um doutor da lei, aí perguntou, né, ele viu que Jesus deu uma imprensa nele, aí ele deu uma saída assim pela lateral, mas quem é o meu próximo? E Jesus ilustrou com quem? Vocês lembram? Com a parábola do samaritano, mostrou quem era o próximo.
Então ali tínhamos três personagens. Tínhamos um indivíduo hiper religioso, que era um sacerdote. Outro de um grau mais baixo, um levita, também religioso, de alto nível. E por fim, um samaritano. Bem, só o termo samaritano, né, devido à miscigenação e ao surgimento dos samaritanos daquela época, né, em que os estrangeiros foram colocados na capital do Reino do Norte, e aí então houve aquela mistura ali. Então os samaritanos, na época dos judeus, eles eram o resto da gente, era o resto das pessoas, era aqueles de quem não se podia esperar nenhuma virtude. E Jesus então coloca essa parábola de modo tal que quem foi que se compadeceu? Qual era o problema para ser resolvido? O indivíduo que tinha sido assaltado, ele estava ali, bofeteado e caído à beira do caminho, à morte. Então o sacerdote passa e olha para ele: não vou me contaminar, porque senão não posso participar do culto. O levita: o sacerdote não parou, eu que vou parar, né? Que ele cuide de si, que Deus tenha misericórdia dele. E foi para o templo, foi para lá. Aí passa um samaritano, que graças a Deus não tinha esse compromisso de ir para o templo, fez ali naquele lugar o seu altar de serviço a Deus. Olha o que Jesus coloca como algo tremendo para contrastar, né? Desreligiosizou ali o lugar de culto. Qual é o lugar do culto do samaritano? Naquele momento em que o próximo está esperando dele uma ação, né, para salvar a sua vida, é exatamente isso que ele faz. Não se preocupou com as restrições da lei, que ele podia se tornar impuro, não, porque ele em si já era um ser impuro, né? Aos olhos, né, dos judeus era um ser impuro, porém o seu coração naquele momento demonstrou que ele estava muito acima do sacerdote, muito acima do levita e muito acima de todo aquele sistema religioso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas da sua época. Por quê? Porque ele se moveu com aquele quadro, agiu, pegou o indivíduo, colocou sobre o seu animal, levou a um lugar, pediu alguém para cuidar dele, porque ele tinha alguma coisa para resolver, pagou e falou: quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, se tiver mais um bill pendente aí, eu vou e acerto. Aí Jesus faz a pergunta para aquele doutor da lei: quem foi o próximo daquele que estava caído do caminho? E aí ele não disse que foi o samaritano, né? Você já sabe, aquele que usou de misericórdia para com ele. Usou uma oração em vez de uma palavra. Não é? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Esse aí foi o próximo. O samaritano, ele não quer nem colocar essa palavra na boca, né? E Jesus já fez de propósito. Então o que acontece? Se a síntese da lei é amar a Deus, mas isso se manifesta na nossa relação com o nosso próximo, de modo que a gente tem esse compromisso de fazer o bem ao nosso próximo, ao ponto de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, este salmo nos abre um caminho em que o salmo está nos ensinando a termos essa relação com Deus, esse desejo de estar meditando na lei de Deus, que sempre vai nos levar a estar focado na prática das boas ações. Então, enquanto temos tempo, diz o apóstolo Paulo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aí então, quando o apóstolo Paulo nos dá esse mandamento, né, nos manda fazer isso, ele simplesmente está refletindo aquilo que está aqui do ponto de vista da reflexão. Quando se reflete em alguma coisa que tem que fazer, e o espírito da lei é amar a Deus, e isso é refletido no nosso amor ao próximo, então o amar a Deus que está dentro de nós vai ser visto pela nossa ação para com o nosso próximo. E aí então o salmista nos dá um caminho que vai levar exatamente ao mesmo caminho que o Novo Testamento nos coloca, né? Assim como vereda que nós temos que andar. E então também continua aqui descrevendo esse indivíduo de um modo genérico. Ele não dá aqui, ainda não dá especificação de quem ele está falando. Ele diz no versículo 3, compara esse indivíduo, né, que não andou no conselho dos ímpios, que não parou no caminho dos pecadores e que não se assentou na roda dos escarnecedores, o lado negativo, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse indivíduo será como árvore plantada junto
né, a ribeiros de águas ou a canais de irrigação. É algo muito importante que a palavra usada aqui no texto, no versículo verraiar, inclusive aqui, o verbo também está no perfeito. E ele foi como, né? O raiar aqui é o verbo que está, e ele foi. Né? Então, por quê? Porque os primeiros verbos estão no perfeito, logo esse verbo da conclusão, ele geralmente é traduzido aqui nas versões, como no presente, ele é como, ele será como. Né? E na realidade o verbo aqui está no passado. E o que quer dizer isso? Ele foi como uma árvore, ou seja, a comparação é feita como uma árvore plantada, aí aqui o chatul, que verraiá que et chatul al palgei maim, é como uma árvore transplantada e junto a canais de irrigação. Ou seja, uma árvore que ela sai de um lugar e é colocada no outro. Aí é que está a beleza da coisa. Então, essa árvore, neste lugar, ela está numa condição de fertilidade, num ambiente fértil, durante todo o dia. É um ambiente totalmente criado para que ela esteja sempre produzindo frutos. Porque se ela estiver no lugar em que a árvore pode ser até uma árvore muito bonita, frondosa, quando de repente começa a dar seca, pronto, ela sofre aquele problema de morrer. Como também uma árvore que esteja numa situação em que ela sofre essas variações de estações, como nossas estações aqui, né, como o verão, né, a primavera e o verão, fica bonitinho. Depois vem o outono, já começam a cair as folhas. E depois o inverno, elas praticamente morrem, né? E só ressuscitam mais à frente na primavera. E então, o que ele coloca aqui é como se tivesse uma situação ideal, criada totalmente para que ela não perca a sua produtividade durante as 4 estações. Verraiá que eles chatul al palgei maim asher pirio iten beito ve aleihu loibol. Então, como árvore, foi como árvore plantada junto a correntes de águas, do canal de irrigação, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Não se vê uma árvore dessa aqui. Às vezes você vê aqui o pinheiro, né? O pinheiro é um tipo de árvore que não sofre com a variação das estações. É uma árvore especial. Esse justo é comparado exatamente com essa árvore que tem essa característica de dar fruto em todas as estações. Coisa muito difícil. As árvores têm sempre as suas estações específicas em que elas dão o seu fruto. Mas essa daqui é uma árvore que está colocada em condições tais que jamais elas deixam de dar frutos e as folhas também não caem. Então é uma árvore que se você visse, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, neva e dá o outono e ela continua na mesma condição, você vê, essa árvore é uma árvore atípica. Ele agora, então, faz o quê? E diz que tudo quanto ele faz, kol asher yaseh yatzliah, e tudo quanto ele fará, o verbo está no futuro aqui, yaseh yatzliah. Esse yatzliah é um verbo que está no futuro e é o futuro chamado rifir, que é um futuro causativo. Ou seja, quando é causativo, diz que alguém o fará prosperar. Me faz lembrar daquela aula que a gente teve nos Salmos lá, do Andrew Jumper, e o professor Carl Bosman perguntou: bem, quem faz o justo prosperar? Ele mesmo. Todas essas ações aqui faz com que ele produza a prosperidade, ou tem alguém que faz o justo prosperar? Hein? Por isso que o verbo está no refiro. Ele o fará prosperar. Mas ele quem? Aí o professor, Deus. É isso aí, Deus. Deus é que faz o justo prosperar. Não depende daquilo que ele faz. Isso que ele deve fazer é exatamente isso que está aqui nos versículos anteriores. Mas essa prosperidade dele, ela não depende, ela não deriva daquilo que ele faz, mas daquilo que alguém faz por ele. E é exatamente o Senhor que usa de misericórdia. E o exemplo mais bonito disso aí, inclusive esse verbo é usado muito na vida de José. José,
quando diz que José, tudo que José faz, né, o Senhor faz prosperar. Aqui o sujeito não está explícito, mas lá o sujeito está explícito, que é o Senhor que faz José prosperar. Então não tem jeito, o sujeito está lá, né, jogado no poço lá para poder morrer. Deus vai ter misericórdia. Ele pega é vendido para os amalequitas, para os ismaelitas, né? Eles eram os... não me lembro agora o nome do pessoal que comprou José agora. Se você lembrar, me ajuda. Acho que eram os ismaelitas. Lembram? Eram ismaelitas, né? E aí então ele é comprado, ele é vendido lá no mercado de escravos, mas cai exatamente na casa do Potifar. O homem chega na casa do Potifar, o que acontece na casa do Potifar? A prosperidade começa a aparecer, o Potifar fica espantado, tudo, a plantação dele começa a ficar bonita, boa, não é? Os animais começam a ficar, não é, férteis, e tudo que José colocava a mão, prosperava, era abençoado, né? Ele estava com essa bênção do Yatsuria sobre ele, né? Deus fazendo prosperar. Aí ele sofre aquele embate lá e aquela mulher calunia José vai para a cadeia. O que acontece na cadeia? O dono o chefe lá da prisão olha para ele assim, né? E pera lá, esse homem tem uma coisa diferente aí. Aí começou, vou dar uma oportunidade para você trabalhar aqui com os presos aqui. Daqui a pouco ele organizou a prisão toda e daqui a pouco ele era o chefe dos presos. Ou seja, porque primeiro o Senhor era com ele e tudo que José colocava a mão para fazer, Deus abençoava. Até que chegou aquele momento do sonho que ele vai para o Egito, chega lá, o faraó tem um sonho, ele entra lá no cenário, vê o quadro, identifica e tudo que ele viu que tinha que acontecer, deu para o faraó, escolhe um homem e coloca para fazer isso, que vai dar certinho. Faraó, quem que nós vamos colocar se não você que tem o Espírito de Deus? Você descobriu o que ninguém aqui soube, você mesmo, você é o homem. E dali para frente você viu o que acontece. Tudo que José fez foi abençoado, onde ele colocou a mão, prosperou, ele comprou o Egito todo para o faraó. Era um homem que tinha essa bênção de tudo que Deus, né, queria na vida dele, tudo que ele queria fazer, Deus fazia prosperar, né? Esse salmo vai exatamente dizer qual é o segredo de tudo isso. Quando Deus está conosco, é exatamente assim que as coisas acontecem. O Senhor coloca as suas mãos, e Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, como tinha na vida de José. Tudo que a gente coloca a mão, Deus faz prosperar. Façam um histórico da nossa entrada nesse país, onde nós estamos hoje. Nós estamos também desfrutando dessa bênção do Yatsuria. Ele fará prosperar. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado neste lugar. Deus tem nos abençoado. Compare a nossa vida com muitos americanos que aqui vivem. Muitos aqui. Deus tem nos abençoado sobremaneira. E tudo está envolvido aqui, nesse salmo. Depois que faz essa comparação aqui, que tudo será bem sucedido, aí já começa agora a dar nome aos personagens. De quem ele está falando? Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Lohem ha-rechaim. Ki enkamots asher tilfeinu ruach. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, vocês vejam que os ímpios aqui são comparados com algo que está, não como ele vai fazer a comparação do justo. O justo é árvore plantada, né, transplantada. Ele está numa forma de solidez, onde ele está colocado, nós vemos que ele é inamovível ali. Já o ímpio é comparado com a palha. O que acontece com a palha? Pega ali a palha, quando vai o vento, pronto, tem instabilidade. O justo, ele é colocado como sendo aquele que tem, é o único que tem estabilidade. O ímpio é instável, né? Ele é instável. E aí ele vai fechar de um modo brilhante. Por isso, os perversos, aí diz aqui, Alken lo yakumu rechaim bamishpat. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo.
E Verhataim Ba'adat Tzadikim, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, os perversos que estão colocados lá no primeiro versículo, né, e os Hataim, que é a segunda cláusula do primeiro versículo, eles não, primeiros, são falando aqui dos mesmos, só que em grau diferente de designação, porém referente ao mesmo, né? Tanto os perversos, tanto os ímpios aqui como os pecadores são os mesmos. Isso aqui é um paralelismo. E aí eles não prevalecerão no juízo. Na hora que vem o julgamento, né, eles não prevalecem. E muito menos eles ficam na congregação dos justos. Por quê? Porque não tem espaço para eles, não há lugar para eles. Por quê? Porque na congregação dos justos só ficam aqueles que não andaram segundo o conselho dos ímpios, não se detiveram no caminho dos pecadores e não se assentaram na roda dos escarnecedores. Quando acontece de um indivíduo ter essas características aqui, faz exatamente isso, ele não tem espaço na congregação dos justos. Mas por quê? O versículo 6 explica que Odea, versículo último, diz aqui, que Odea, que porque conhece Adonai ou Hashem, ou Yahvé, o Senhor, Derer, mais uma vez a palavra caminho, Tzadikim, o Senhor conhece o caminho dos justos, Vederer, Rechaim, Toved, mas o caminho dos perversos, aqueles que estão lá no primeiro versículo, dos ímpios, conduz à ruína ou perecerá. E aí então você observa bem que dessas duas figuras que são colocadas nesse salmo, nós estamos com um mapa para sermos exatamente este que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Negativo, positivo, antes ter o prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, estudá-la, meditá-la, refletir nela, e obviamente isso vai se refletir na ação do nosso dia a dia. Nós estamos exatamente como essa árvore plantada junto a ribeiros de água, junto a canais de irrigação, com condições tais que sempre estejamos produzindo frutos, e tudo quanto nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor continuará fazendo prosperar. Então que o Senhor nos abençoe e que nós guardemos esse salmo no nosso coração, porque ele é exatamente o mapa que depois vai ser descrito com mais detalhes em todo o saltério. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Não ia falar nada, né? Para falar, fazer o quê? Salmo 1 em hebraico. Sefer Tehillim, Perek Aleph. Salmo 1. Livro dos Salmos, capítulo 1. Sinta a poesia dos Salmos da Bíblia hebraica. Professor Fabiano Ferreira. Sefer Tehillim, Perek Aleph. Salmos, capítulo 1. Ashrei Haish asher lo halar batzat reshaim, uvderech hataim lo amad, uvmoshav leitzim lo yashav. Ki im betorat Adonai heftso, uvetorato yegei yomam valayla. Vehaya ke eitz shatul al palgei mayim, asher piryo yitem beito, ve'alehu lo yibol, vechol asher yaseh yatzliach. Lo chem ha-reshaim, ki in kamotz asher tidifeinu ruach. Al ken lo yakumu reshaim bamishpat, vechataim ba'adat tzadikim. Ki yodea Adonai derech tzadikim, vederech reshaim toved.